Olá, seja muito bem-vindo, professor Sérgio Gabriel aqui com vocês. Pessoal, a minha proposta hoje é nós discutirmos justamente a questão que envolve sociedade limitada ou sociedade anônima. Qual é a melhor forma para a abertura de um negócio? Ou então, quais são as diferenças existentes entre ela que você nunca ouviu falar e a gente vai discutir aqui. Eu quero que primeiro vocês entendam qual é a minha proposta de discussão. É muito comum quando a gente está aí na advocacia empresarial, ou para você que é contador e está aí no dia a dia com as empresas, quando o negócio começa a crescer, essa normalmente é uma pergunta que vai ser feita pelo sócio. E aí é claro que a gente precisa tecnicamente dizer para ele quais as diferenças para entender se é o caso dele migrar de uma sociedade limitada para uma sociedade anônima, ou até se nós pensarmos isso na própria abertura do negócio. Tudo começa por aqui, pessoal. Veja que essa tabela é uma tabela fornecida pelo Ministério do Empreendedorismo, né? Um mapa de empresas, e ele foi divulgado. Observem que aqui, né, no que interessa na nossa discussão, a gente tem exatamente a situação que envolve as sociedades limitadas e as sociedades anônimas. Então, até o final de 2024, as sociedades limitadas respondiam por 6 milhões e 800 mil empresas no Brasil e as sociedades anônimas por apenas 192 mil empresas no Brasil. Veja que em 2024 houve um crescimento das sociedades limitadas da ordem de 15,4%, ou seja, 308 mil novas sociedades limitadas. Já as anônimas subiram apenas 3.500, mas isso significa um decréscimo em relação ao ano anterior. Diminuiu o número de sociedades anônimas. Opa, peraí, professor, então o fato de ter aumentado o número de sociedades limitadas, ter diminuído o número de sociedades anônimas, isso já não é um indicativo para nós dizermos exatamente qual é a melhor forma de sociedade? Olha, pessoal, eu costumo dizer o seguinte, essa frase que está aí é uma frase que eu digo para todo mundo, né? Essa escolha entre sociedade limitada e sociedade anônima, ela passa justamente por uma visão estratégica de negócio, porque o direito ele só entra aí como uma ciência auxiliar. A gente simplesmente vai analisar o negócio em si e mostrar de que ponto, de que forma o direito poderia auxiliar a pessoa dentro daquele negócio. E aí é claro que para isso a gente vai analisar as regras da sociedade limitada, as regras da sociedade anônima. Começa por aqui, pessoal. Se a gente for analisar só as regras da sociedade limitada, que vem disciplinada no Código Civil, do artigo 1052 ao 1087, ela já aparece como vantagem as regras simples, flexíveis. Elas são simples, pessoal, porque o Código Civil é uma legislação bem atualizada e são regras que muitas vezes os próprios sócios, quando eles fazem uma leitura de algo que está escrito na lei, eles têm uma certa facilidade de compreensão. Não é nada burocrático, nada técnico demais a ponto que não possa ser compreendida pelo próprio sócio da empresa ou pelo contador que muitas vezes não tem um conhecimento aprofundado da parte legislativa em si. E ao mesmo tempo, elas são regras flexíveis. O que isso quer dizer? Eu não uso apenas o conjunto de regras que está dentro do próprio capítulo da sociedade limitada no Código Civil. Eu também faço uso das regras da sociedade simples, que são aplicadas de forma complementar, e se for o caso, o contrato social de uma sociedade limitada também pode indicar a possibilidade de nós utilizarmos algumas regras da sociedade anônima. Só que essa flexibilidade, pessoal, gera uma acomodação. Todo sócio acaba entendendo que, por ouvir falar sempre que são regras muito flexíveis, ele deixa de cumprir coisas que ele deveria cumprir e que vai acabar desaguando provavelmente em insegurança jurídica e muitas vezes até em litígios judiciais, principalmente na relação entre sócios ou na relação entre o empresário e os seus consumidores. O segundo aspecto diz respeito ao capital social. O capital social ele é dividido em cotas sociais, o que é expresso lá em contrato social, no próprio contrato. Agora, isso não é tão simples assim, pessoal. Tem uma desvantagem em relação a isso que é a indivisibilidade, ou seja,
Ninguém pode pegar um pedaço da sociedade limitada, levar embora e falar, bom, essa é a minha parte, eu vou levar embora. Não, não é tão fácil como é na sociedade anônima em relação a isso. Então, se um sócio quiser sair, é necessário que se faça uma alteração do contrato social com vários efeitos e consequências jurídicas. Já a administração, ela é relativamente simples na sociedade limitada, porque, em regra, não há uma exigência do legislador para que existam formalidades a serem cumpridas pela administração. Já no tocante ao aspecto de governança, né, aquilo que deve ser mais transparente faz com que o mercado olhe para dentro da empresa. Como não existem regras de governança obrigatórias para a sociedade limitada, consequentemente, as pessoas têm uma visão menos profissional de uma sociedade limitada do que possuem de uma sociedade anônima. Ela se ajusta a qualquer porte de negócio, pequeno, médio e grande, mas o grande requer algumas adaptações. Só que essa simplicidade demais também, muitas vezes, faz com que a empresa seja administrada de forma amadora. Em relação ao recurso que vai entrar na sociedade para formar o seu capital, ele deve vir dos sócios. Esse é um aspecto negativo. Não existe na sociedade limitada mecanismos de captação de recurso, o que seria muito desejável. E se nós quisermos, então, analisar agora a sociedade anônima, olha lá, pessoal, ela tem regras complexas e rígidas. Ela tem a Lei 6.404 de 76, que é uma lei com mais de 200 artigos. Isso gera muita burocracia. Então, precisa ser um negócio estruturado que justifique se submeter a toda essa burocracia. Por outro lado, o capital social dela é dividido em ações. Quando o acionista quer ir embora, principalmente na sociedade anônima de capital aberto, basta ele vender as ações no mercado através de uma corretora de valores e ele sai da sociedade, né? Mas da mesma forma que isso é um ponto positivo, isso é um ponto negativo, é uma desvantagem, porque isso gera uma oscilação do capital social. É como se eu dissesse para vocês, todo dia tem capital entrando, mas também pode ter capital saindo, o que gera uma instabilidade. Você não ouve falar, o Elon Musk, hoje ele é o homem mais rico do mundo. Amanhã, o Elon Musk foi ultrapassado por fulano de tal. Por que isso? Oscilação das ações das empresas das quais eles sejam sócios, pessoal. A administração da sociedade anônima, ela é uma administração mais estruturada, mas isso faz com que a administração seja menos personalizada, ou seja, ela seja menos vinculada a pessoas, ela é muito mais vinculada a órgãos de administração. Ela precisa de uma política de governança, porque em parte isso é obrigatório por lei, só que torna a empresa mais transparente. Então o mercado vai enxergar dentro da sua empresa, o que poderia ser uma vantagem ou uma desvantagem, né? Ela serve para negócios mais estruturados, porque ela é uma sociedade que vai gerar um custo mais alto, então só negócios estruturados é que vão usar essa estrutura. Mas em compensação, acaba limitando os negócios. Pequenos negócios não podem ser implantados através de sociedade anônima. Quando muito, um médio negócio com algumas adaptações, tá? A vantagem se dá em relação à questão de recursos. Os recursos não precisam só vir dos sócios, como é o caso da sociedade limitada. Pode vir do mercado através da venda de ações, mas isso gera uma desvantagem. É necessário que a gente mantenha sempre uma reserva de capital, porque a qualquer momento vai ter gente vendendo as ações. Bom, a partir daí, dá para a gente traçar um paralelo então. A sociedade limitada, ela é muito mais simples, e aí vem um ponto para a sociedade limitada, já que a sociedade anônima é muito mais burocrática. Então, 1-0 para a sociedade limitada. A sociedade limitada tem o capital dividido por cotas, como eu já disse para vocês, ele é indivisível. Para uma pessoa entrar ou sair, é burocrático porque eu tenho que fazer uma alteração social na junta comercial e isso depende da concordância dos sócios. Já na sociedade anônima, basta o sócio vender as ações, ele sai, ou comprando ações, ele entra na sociedade. Então, 1-1 aí entre sociedade anônima e sociedade limitada.
A sociedade limitada, ela tem limitação de negócios, ela não é adequada, embora possa ser adaptada para grandes negócios. Até aí, isso também é uma desvantagem da sociedade anônima, porque ela também não é adaptada para pequenos negócios. Em relação ao tipo de sócios, isso é uma vantagem para a sociedade limitada. Tanto o vínculo entre os sócios pode ser a afinidade entre as pessoas, como pode ser a questão econômica. Já quando eu falo da sociedade anônima, as pessoas não se vinculam por afinidade, se vinculam exclusivamente por capital, o que torna a empresa uma relação, digamos assim, menos próxima entre os sócios, algo mais frio, ou seja, uma é a sociedade de pessoas, outra é a sociedade de capital. Mas isso não é uma desvantagem, pessoal, isso depende do objetivo de cada um. Por último, a sociedade limitada ela tem dificuldade de captação de recursos, depende de recursos dos sócios. Por outro lado, a sociedade anônima, apesar de ter uma vantagem grande na captação de recursos, ela tem um problema, pessoal, que esse capital, se eu pegar muito dinheiro de investidores, porque metade das ações podem ser adquiridas por investidores, eu vou ter o capital da empresa muito pulverizada. Então, pessoal, para pensar. Deu empate aqui na nossa comparação, mas na realidade não era mesmo para ter uma sociedade mais vantajosa do que a outra, porque, gente, não existe uma sociedade melhor ou pior se a gente comparar a limitada com a anônima. O que a gente precisa é verificar qual é a necessidade dos sócios dessa empresa, do nosso cliente, qual o objetivo deles e, diante dessa explanação que nós fizemos aqui, de adequar a realidade do negócio e dos sócios ao tipo que seja juridicamente mais adequado. Então, se você tiver uma dúvida em relação a isso, um questionamento, deixa aqui que eu faço questão de responder um por um dos questionamentos levantados. Tá certo, pessoal? Mais uma vez quero agradecer a atenção de todos vocês. Muito obrigado.